E hoje nós vamos falar sobre ser servo, sobre servir. Nós somos chamados para servir. Nós somos chamados para abençoar vidas. Abençoar quem está do nosso lado, abençoar quem está perto, abençoar quem está longe, abençoar o pastor. Obrigado, ela. Deus te abençoe. É esse serviço, servindo. Nós somos chamados para servir. E querido, se você não compreende esta palavra, se você não compreende que você foi chamado para servir e não para ser servido, você vive qualquer coisa menos o cristianismo. Porque no cristianismo nós não estamos para sermos servidos, mas sim para servir. É lógico que em alguns momentos nós vamos ser servidos, mas não é esse o objetivo da vida cristã. O objetivo da vida cristã não é vir para a igreja e para o reino e ficar sentado esperando que todas as pessoas venham servir ou venham perguntar, o que você precisa, você está querendo o quê? Qual é o teu problema? Não, no reino nós estamos para servir. Eu não fico esperando as pessoas chegarem até mim para ver o que eu preciso, mas eu vou até as pessoas para ver as suas necessidades. Pastor, mas eu também tenho um problema. Pela graça e misericórdia de Deus, alguém também chegará para servir a tua vida. Só que eu preciso entender que eu fui chamado para servir. Servir a Deus, servir o reino, servir a igreja, servir pessoas, servir a sociedade. Nós somos chamados para servir. E quando eu faço algo diferente disso, eu desconstruo a obra de Cristo, porque Cristo veio para servir, mesmo aqueles que se voltaram contra Ele, mesmo aqueles que se levantaram para tentar denegrir a sua imagem, ou para tentar destruí-lo, Ele estava ali para servir. Nós somos chamados. Efésios capítulo 6, verso 6, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Nosso objetivo como servos não deve ser em agradar a homens, mas agradar a Deus. Muitas vezes, na questão do serviço, as pessoas querem até servir, mas não é para Deus. Elas querem servir para elas, porque isso fará delas pessoas que aparecerão, que estarão à frente. Não, o que nós fazemos, devemos fazer de coração. Há aqueles que até servem, mas depois ficam murmurando e reclamando. Isso não é serviço. Isso não é serviço. Nós temos que servir de coração. Se eu vou fazer alguma coisa, eu faço de coração. Eu não cobro. Eu não fico dizendo, olha, mas eu já fiz isso. Por que eu tenho que fazer isso também? Quem tem coração de servo, ele simplesmente serve. Não importa se tem 2, 3, mas ele está ali para poder servir. E Jesus foi o maior exemplo e continua sendo o maior exemplo para as nossas vidas, de um servo que agradou ao Pai, um servo por excelência. Eu quero cumprir a vontade de meu Pai. Eu estou para fazer a vontade de meu Pai. Ele serviu. Há um texto da palavra que nos diz que, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se humilhou à morte de cruz. Ou seja, ele se humilhou para servir a nós, para servir ao Pai. Ele veio, em tudo que ele fez, ele serviu. Nos ensinou que primeiramente nós precisamos estar prontos para servir.
e se por algum motivo de graça e misericórdia recair sobre nós algo que nos venham, nos servir, amém. Mas esse não é o chamado. Você não foi chamado para ser servido. Você não foi chamado para ser paparicado. Você foi chamado para servir o reino. E assim, queridos, como vamos pegar aqui uma outra instituição, vamos pegar o exército. Um dos lemas é servir. E é servir, e vai servir, aqui ou longe, né, Roberto? Nem que tenha que atravessar o Brasil e ir para outro país, pronto para servir. Não se questiona, apenas serve. Nos nossos dias, nós precisamos entender que nós temos que cumprir a palavra de Deus, e a única forma de cumprirmos a palavra de Deus é servindo. É servindo, é a única forma. Porque se eu não servir, se eu não compreender e entender o que é o serviço, eu não consigo cumprir a palavra de Deus. Porque toda a palavra de Deus e o cumprimento daquilo que eu preciso fazer como um cristão está diretamente ligado no serviço. Se eu vou pregar o evangelho, eu estou servindo a quem está lá fora. Se eu estou em um ministério, se eu estou trabalhando na igreja, eu estou servindo a quem está na igreja. E em tudo isso eu sirvo a Deus. Então eu preciso ter essa compreensão, que se eu não estou disposto a servir, e meu irmão, preste bem atenção, se você não está disposto a servir, falo com pesar no coração, mas aqui não é o teu lugar. Dentro da igreja não é o teu lugar. Se você não tem um coração disposto a servir, dentro de uma igreja, não é o teu lugar. Qualquer outro lugar pode ser, qualquer outra casa pode ser, mas na igreja não. Porque na igreja eu preciso estar com o coração predisposto a servir. Não importa a quem, não importa quando, não importa. Simplesmente, eis-me aqui. E talvez essa seja uma das maiores expressões do serviço. Dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Para quê? Não sei. Não importa para quê. Se eu compreendo, as minhas palavras sempre serão: eis-me aqui. Pronto e disposto a fazer aquilo que for necessário, mesmo que isso custe de mim alguma coisa, porque o maior preço já foi pago. Às vezes nós temos um certo engano na vida cristã, que, eu vou servir, então o serviço em Deus não vai requerer de mim nada, porque deve ser algo leve e suave. O fardo é, mas o trabalho, queridos, o serviço, tem o seu suor, tem a sua adversidade, e é por isso que muitos não querem servir, porque precisa pagar o preço, precisa ter disposição, precisa levantar mais cedo, precisa estar na igreja antes do que os outros, precisa sair da igreja depois dos outros, precisa chegar em casa e preparar, precisa fazer um monte de coisa. Por isso muitos não querem servir. E queridos, na compreensão do serviço, aqueles que não querem servir é aqueles que não querem ter compromisso. Para quê? Me incomodar. Se eu for lá servir, eu vou ter que me incomodar, e se eu for ter que me incomodar, eu tenho que me compromissar, e se eu for me compromissar, aí eu já perco a minha liberdade. Meu irmão, falando em liberdade, que liberdade você tem? Que liberdade você tem? Pastor, como? Que liberdade eu tenho? Eu tenho a palavra, porque em Cristo eu sou livre, posso todas as coisas, porque agora eu sou liberto do pecado. Amém? O apóstolo Paulo fala,
prisioneiro sou do teu amor. Queridos, você é livre, sim, você é livre para fazer a vontade do Pai. Aí está a tua liberdade. Você é livre para cumprir a palavra. Aí está a tua liberdade. Você é livre para fazer cumprir aquilo que está escrito na palavra. Aí está a tua liberdade. O que foge disso não é liberdade. Só que nós entendemos que agora em Cristo somos livres. Sim, somos livres e libertos do pecado. Só que agora somos compungidos, somos atraídos pelo amor de Deus, que nos leva a fazermos a sua vontade. E o meu direito é de não ter direito algum, somente cumprir a palavra de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 13, nós temos uma das passagens mais emblemáticas de Jesus como servo. Abra sua Bíblia, João, capítulo 13. E nós veremos, a partir do verso 1, alguns ensinamentos a respeito de um verdadeiro servo. No verso 1, vai dizer assim, do capítulo 13 de João: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Queridos, o verdadeiro servo, ele ama. O verdadeiro servo, ele ama. Ama de forma incondicional, porque Deus me amou, mesmo não tendo em mim nada de bom, ele me amou. E se ele me amou, e ele habita em mim, também o seu Espírito habitando em mim, faz fazer agora que este amor seja transbordado e alcance vidas, vidas e vidas. Como servos temos amado aqueles a quem servimos até o fim. Somos chamados para amar. E queridos, o amor, diferente do que muitos pensam, o amor não é um sentimento. Sabe por que o amor não é um sentimento? Porque sentimento, ele parte do coração. E a Bíblia fala que enganoso é o coração do homem. Sentimento é aquilo que nós temos. Hoje eu gosto, amanhã eu não gosto. Hoje eu quero bem, amanhã eu quero longe. Sentimentos, eles vêm e eles vão, porque são sentimentos. Agora, o verdadeiro amor é uma escolha. Eu decido amar. Eu decido amar. Quando Deus, eles olham para a humanidade, eles veem o quê? Uma humanidade caída, uma humanidade pecadora, uma humanidade que fazia tudo o contrário àquilo que eles esperavam. Mas não houve o sentimento, mas houve a escolha. Jesus escolheu vir. Porque se fosse escolha, nós também escolheríamos alguns, né? Porque daí nós íamos escolher os cheirosinhos para amar, né? Deixou, tá cheirando bem, tem um perfume agradável, este eu vou amar, esse é cheiroso, né? Mas se não tiver bem cheirosinho, bem arrumadinho, não dá para amar desse jeito. Amar
É uma escolha. Eu decido amar. E aí, se nós formos lá para Coríntios, a excelência do amor vai falar o que é o amor. O amor tudo suporta, tudo espera, trata bem, é zeloso, é carinhoso. Vai falar todas as coisas sobre o que é o amor. Não se engana, não se inflama, mas é escolha. A primeira coisa que eu preciso entender então sobre o serviço, sobre o verdadeiro servo, é que o servo verdadeiro, ele ama. Ele ama. E se ele ama, ele fará de tudo para fazer as coisas para aquela pessoa. Ele fará de tudo para cumprir aquela missão, porque ele ama. Porque ele está disposto a pagar o preço que for. João, vou pegar o teu exemplo da Marga, me permitam os de vocês, porque o exemplo de vocês é algo lindo, tá? Foi entre algumas dificuldades e tudo, tá? Muitos não conhecem, outros conhecem a história do João e da Marga. O João e a Marga, tá? Iniciaram a vida deles, mas chegaram um dia que decidiram que não queriam mais viver junto, tá? Cada um foi para um canto, e até assinaram um papel. Mas assinar papel, não querer mais viver. Aí eles se separaram, cada um foi para um canto. Mas um belo dia, né, o João, que achava que amava, porque se assinou, né, não sabia mais, um belo dia, bem na cabeça, peraí, eu não acho, eu tenho certeza, porque eu escolhi amar aquela mulher, e eu escolho amar. Aí ele foi atrás do prejuízo. Aí ele correu atrás, porque ele decidiu, não foi um achismo, ele não achou, ele decidiu que ele amava, ele escolheu amar. Aí ele foi atrás para reconquistar. E a Marga, da mesma forma, decidiu também em seu coração amar. Porque até já estava longe já, né, Marga? Podia até, não vou mais, chega, né? Uma vez está bom. Não, ela decidiu amar. E hoje está aqui os dois, de papel passado e tudo, 2 vezes. Isso que é amor. Começou pelo achismo e chegou no meio pela certeza, e continuará assim. Amor não é achismo, amor é escolha. Eu tenho que decidir. Por quê? Porque se eu for olhar para os problemas e defeitos da outra pessoa, eu não amo. Porque as pessoas têm problemas, as pessoas têm dificuldades, as pessoas têm feridas. E quando eu decido amar, eu vou lá cuidar das feridas. E ferida fede, leva tempo para tratar, mas eu amo. Então eu vou lá, vou cuidar, vou pagar o preço necessário para poder servir, porque eu decidi amar. O segundo princípio: o verdadeiro servo pode ser traído por alguns daqueles a quem serve. No verso 2 diz: e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Jesus seria traído por Judas. O diabo já tinha colocado isso na mente e no coração de Judas. Portanto, o nosso trabalho como servos está envolvido em intensa luta espiritual. Jesus, mesmo sabendo que iria ser traído, ele serviu o traidor. Mesmo sabendo que aquele iria traí-lo, ele serviu. E ele também lavou os pés de Judas. Se fosse eu, né, que tivesse na mesa reunida, e tivesse tudo ali, e chegasse alguém, aqui lá vai te trair, vai te entregar, vão te torturar, te crucificar, você vai sofrer e vai morrer. Chegava nos pés de Judas,
olhava nos olhos dele, cabra safado, sem vergonha, vem cá que eu vou te dar uma lição. Mas isso é coisa de velho homem. Isso é coisa daquele que não tem coração voltado para o Senhor. Mas que é a nossa vontade? É. Vai dizer que não é. Sabendo que vai me trair, sabendo que ainda vou servir. Por isso que somente quem compreende o que é ser servo, ele serve mesmo aquele que está pronto para o trair. Ele não escolhe quem ele vai servir, ele simplesmente serve. Traições podem acontecer, e isso pode até nos angustiar, mas não deve nos tirar do nosso objetivo. Caminhar com aqueles que nos traem, queridos, é algo que irá acontecer. Caminhar com aqueles que estão prontos para puxar o nosso tapete, irá acontecer. Mas eu não olho para eles, eu devo olhar para Deus, e eu vou servir. Eu vou servir. Jesus fez isso. Jesus estava ali para servir, e ele não se importou em saber que aquele que o trairia estava ali. Mesmo assim, ele foi lá e serviu, porque isso é a essência do serviço. Eu não sirvo A ou B porque eles são assim ou são daquele jeito, eu simplesmente sirvo. Eu estou ali para servir as pessoas. Se são boas ou não são, não compete a mim. Se estão pensando algo errado, não compete a mim. O que compete a mim é servir, e servir da melhor forma possível, servir com excelência, servir ao máximo daquilo que nós podemos estar fazendo. O terceiro princípio que podemos observar: o verdadeiro servo tem consciência de quem lhe deu a autoridade e tem segurança da sua identidade. Verso 3: Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, o servo sabe que a sua autoridade vem de Deus. Então ele está ali pronto para servir, porque ele sabe, ainda que por meio das autoridades eclesiásticas, ele veio para servir, porque Deus assim está ordenando. Portanto, a sua responsabilidade é antes para com Deus. Ele precisa servir, e está disposto a servir. Jesus tinha consciência disso, de um chamado. Ele tinha consciência de quem o tinha chamado, e estava ali pronto para exercer. Quem está seguro no seu valor pessoal e do seu lugar no corpo de Cristo, não precisa ficar se comparando com outras pessoas, seja para se engrandecer, seja para se depreciar. Se você sabe que foi chamado para servir e tem servido, querido, não precisa ficar olhando para os outros. Você simplesmente serve. Deixa eu ver o que o outro está fazendo, porque eu quero fazer mais, eu quero fazer melhor. Não, você simplesmente faz o seu, porque quem julga é Deus. Não adianta eu querer olhar para o outro, querer fazer melhor, se quem julga conhece os corações. E por mais que eu faça melhor, aquele que fez ali com quem eu estava olhando, agradará mais o Senhor. Ora, não é a história de Caim e Abel? Não foi aquilo que eles ofertaram, mas foi aquilo que estava no coração. Às vezes as pessoas até vão fazer alguma coisa, mas não está no seu coração fazer aquilo. Então, se não está no seu coração, é melhor que não faça. É melhor que não faça, porque Deus sonda e conhece o coração. Ele sabe a motivação. Muitas vezes as pessoas brigam por cargos na igreja. Eu nunca vi brigar por zeladoria, mas por outros cargos brigam às vezes, né? Mas por zeladoria, para ficar limpando banheiro, ainda não vi. Porque às vezes as pessoas brigam por cargos que aparentemente
são mais importantes do que os outros. Não existe cargos importantes. Existem pessoas que servem em lugares diferentes, para que todos possam ser bem atendidos, desde aqueles que estão lá na frente, àqueles que ficam na parte de trás. No reino de Deus não existe posição de maior ou menor. No reino de Deus existe apenas aqueles que querem servir. E se querem servir, não importa aonde vai servir, simplesmente estão ali para servir. Eu me lembro, e uma das coisas que Deus mais me tratou quando eu estive em Belém, como missionário, foi sobre servir. O que mais Deus me tratou? Eu cheguei em Belém, tinha terminado o ensino médio, vinha de uma família tradicional, estruturada, nas questões de conhecimento, tinha um certo conhecimento geral de todas as coisas, e fui lá para fazer o meu curso, e dentro do curso, serão 6 meses, que é um curso que você fica preparando para depois ir para missões. E tinha muita coisa para fazer, tinha muita coisa. Você tinha o trabalho de estudar a palavra, depois o tempo de meditação, o tempo de estudo, o tempo de trabalho. Aí eu saí da minha casa, em Curitiba, um apartamento, onde a minha mãe fazia tudo para mim, e se ela não fizesse, tinha alguém que fazia, o prato ali pronto, a roupa pronta, o banheiro limpo, tudo certinho. E aí eu cheguei lá, achando que ia abafar. Sou do sul. Olhava para um lado assim, essa turma aí que mal terminou o colégio. Eu sou. Meus irmãos, eu passei 6 meses lavando o banheiro de homens. Imagine você, no final da tarde, limpar um banheiro coletivo de homens. Eu passei 6 meses. Todo dia estava eu lá, limpando o banheiro. Meus irmãos, no primeiro mês eu entrei em crise. Olha aí, o que eu estou fazendo aqui? Eu fui chamado para ser missionário, não para ficar limpando o banheiro. E questionava Deus. E Deus foi me quebrando dentro de um banheiro. Quem você pensa que é? Se você sabe alguma coisa, não é por você. Fui eu que lhe dei a oportunidade de saber alguma coisa. Quem você pensa que é? Para achar que é melhor do que os outros, vai limpar banheiro sim. E eu limpei. Tinha os meus. Aí terminamos, vamos para missões. Agora vamos pregar o evangelho. Eu tinha aprendido só um pouquinho, eu não tinha aprendido tudo ainda. Deus ainda estava esperando lá na curva para me quebrar de vez. Porque assim, você está na reta, a curva sempre chega. E lá na curva, se você não está bem atento e bem preparado, você derrapa e você cai fora. Deus estava me esperando lá na curva, para me quebrar o restante que tinha ficado, que eu não deixei no banheiro. Tivera eu ter deixado tudo no banheiro, o meu orgulho, minha presunção, tudo no banheiro, mas eu achei que eu era mais ainda. Aí fomos. Aí, primeiro mês, não preguei uma vez. Que negócio é esse? Os outros pregando, falando errado, sem construir uma oratória, uma linha de raciocínio. Eu sei fazer. Aí passou o segundo mês e nada, não preguei uma vez, faltava só algumas semanas. Eu fui falar com o meu líder: não vou pregar não? Olha, não é por nada não, mas eu me garanto. A gente é muito ingênuo, achando que somos alguma coisa. Meu líder, Fábio, o pastor hoje ele é pastor na Igreja Batista Shalom, em Curitiba. Ele olhou para mim, eu lembro, era numa praça, numa cidadezinha do Maranhão, nem lembro o nome, mas era uma praça. Estavam sentados, ele olhou para mim:
Quem você pensa que é para querer pregar? Se ainda você não pregou, porque você não está preparado. Mas como não estou preparado? Eu não estou dizendo de questões acadêmicas. Eu estou falando de uma questão de orgulho. E enquanto o teu orgulho não cair, e você não aprender, for quebrantado e deixar Deus te colocar no pó, você não vai pregar. E ele falou tudo aquilo que eu tinha conversado com Deus. Eu não sei porque Deus às vezes tem a mania de falar para os outros as coisas para nos orientar, mas ele tem essa mania. Quando a gente está levantando demais, abrindo demais as asinhas, Deus sempre chama alguém: vem cá, você vai agora dar uma podada nas asas lá do teu irmão, porque ele precisa baixar a bola. E naquele momento Deus me pegou na curva, e eu compreendi que não adiantava saber e ter uma boa oratória, ter o conhecimento da palavra, se o meu coração não estava disposto para servir. Para não dizer que eu não preguei, eu preguei 2 vezes depois daquela vez. E louvo a Deus que assim foi, porque eu aprendi na questão do orgulho, e aprendi que nós estamos para servir. Então não importava se eu estava lá para pregar a palavra, ou se eu estava lá para trazer a água. Isso é uma benção. Ele me traz água a todo culto que ele está aqui. Ele me serve muito mais do que eu sirvo a ele. Um homem de Deus, que não tem problema nenhum em ir lá, pegar um copo e trazer aqui para o pastor. Mas isso é princípio de serviço. Porque entre nós no trabalho não tem diferença alguma. Aquele que prega, aquele que canta, ou aquele que vem aqui trazer a água, todos nós estamos servindo. E isso é algo lindo. Servir as pessoas é algo maravilhoso. Por isso eu louvo a Deus pela vida do Erno, que eu sempre vejo nele um coração disposto para servir, sempre pronto para servir. Queridos, eu preciso saber e me dispor a servir, porque se eu não estiver pronto para isso, Deus não vai me levar a fazer nada, porque Ele sabe que o meu orgulho vai me impedir. Nós cantamos uma canção que fala sobre isso. O meu orgulho me tirou do jardim, o meu orgulho me levou para longe de ti. O 4º princípio: o verdadeiro servo se dispõe a fazer o serviço mais vil, não importa o que você vai fazer. Verso 4 e verso 5: levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com uma toalha com que estava cingido. Que bonito, né? Olha só, Jesus pegou e foi lavar os pés dos discípulos. Meu irmão, pare para pensar um pouquinho. Naquele tempo não tinha os calçados e sapatos que nós temos, sabe? Naquele tempo não tinha as tesourinhas e alicates de unha, cortadores de unha que nós temos nos dias de hoje. Naquele tempo não tinha as ferramentas para tratar a unha encravada, ou uma pomada para curar as frieiras. Pegue aqueles discípulos que chegaram com aquele pé sujo. Imagine, quem trabalha com unha aí sabe mais ou menos como funciona. Aquele pé, imagine aquele, eu não vou constranger nenhum marido, nenhum filho, mas imagine, sabe, entra no quarto do teu filho, depois daquele dia de esporte, que ele chega e joga o tênis para um lado, quando ele joga a meia gruda na parede. E fica aquele, exalando aquele perfume, que se entrar qualquer mosca, cai morta.
Agora imagine Jesus tendo que lavar esses pés. Querido, não era uma tarefa fácil. Não era uma coisa simples. Não era um pé cheio de creme, perfumado. Eram pés rachados, pés de pescador. Alguns deviam estar tão enrugados de tanto tempo que passava na água. E ele foi lá e fez. O verdadeiro servo, ele se dispõe a fazer o que tem que fazer. Ele fez o que tinha que fazer. E às vezes nós queremos escolher aonde vamos servir, né? Aonde vamos servir? Não, eu quero servir aonde eu vou ter que chegar, né, todo perfumado e arrumado, porque ali eu estou bonitinho, eu quero servir. Meu irmão, não importa. Você foi chamado para servir. E quem é chamado para servir, ele não escolhe serviço. Ele serve. Quem foi chamado para servir, não escolhe. Mas ele simplesmente serve. Será que todos nós estamos dispostos a simplesmente servir? O quinto princípio fala que o verdadeiro servo pode encontrar resistência ao servir. No entanto, deve contornar tal resistência com sabedoria completa e completar a tarefa. Versos 6 e 9. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Pedrão era pronto para falar essas coisas, era Pedro, querendo atrapalhar Jesus. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Às vezes no meio do trabalho, sempre vai ter aqueles que vão dificultar o trabalho. Vão tentar, contornar, vão ser os Pedrão. Se és tu mesmo, deixa eu andar também. Pedro era assim, era explosivo. Mas diz: não, essa é a minha parte. Isso eu preciso fazer. Sou eu. Cada um de nós temos nossas funções, nosso papel a fazer. Mas, queridos, eu não posso negar o trabalho. Eu não posso dizer não. Se eu conheço e sei o princípio verdadeiro, eu vou lá para servir. E último exemplo que nós podemos ver: o verdadeiro servo ensina pelo exemplo. Ele não apenas fala como as coisas precisam ser feitas, mas ele vai lá e faz junto. Ele ensina. E, queridos, é tão bom ensinar com palavras, mas é melhor ainda ensinar com um exemplo. Porque palavras, eu posso falar até aquilo que eu não creio, que eu não acredito, mas é difícil eu viver aquilo que eu não creio. A palavra, ela pode enganar, mas o exemplo não engana. E quando eu falo exemplo, queridos, é a vida da pessoa, é as tomadas de decisão que a pessoa faz, é aquilo que ela, se ela vai, se ela não vai, aquilo que ela faz ou deixa de fazer, é o estilo de vida que ela tem, e o estilo de vida dela é um exemplo. Verso 12 ao verso 15. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais de mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Jesus simplesmente poderia dizer: ó, vocês precisam lavar os pés dos outros e servir os outros. Mas ele primeiramente
ensinou. E ao dar exemplo disso, aí ele disse: agora vocês também. Entenderam o que eu fiz? Eu só não lavei, não é só lavar, mas é servir. E se nós pegamos a palavra, às vezes algumas palavras passam batidas. Olha no verso 14 o que ele vai dizer: ora, se eu, Senhor e Mestre, se eu, Senhor e Mestre, por que ele fala isso? Porque no verso 13, vós me chamais Mestre e Senhor. Os discípulos chamavam Jesus de Mestre e Senhor, e Jesus disse que dissestes bem, porque eu sou Mestre e Senhor. Se eu lavei os vossos pés, sendo Senhor e Mestre, quem são vocês para não fazerem os mesmos? Às vezes a gente lê, né? Ora, se o Senhor e Mestre, né? Se eu sou Senhor e Mestre, lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. A gente lê de uma forma tão romântica, né? Tão bonita. Mas o que o Senhor Jesus está dizendo: se eu, Mestre, fez isso, quem são vocês para não fazerem? Quem são vocês? E sabe por que Jesus, e eu creio que Jesus está fazendo isso? Porque se você ler algumas passagens bíblicas, ali no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver algumas vezes que Jesus estava passando por cidades, e pessoas tentavam se aproximar de Jesus, para falar com Jesus, para ter ali uma conversa com Jesus, e o que os discípulos faziam? Não incomode o mestre, não pode falar com o mestre, não chegue perto do mestre. Jesus servindo, os discípulos não estavam entendendo. Então chegou uma hora que Jesus diz: preste atenção, turma de desavisados, se eu, sendo mestre, estou servindo a vós, quem são vocês para não servir a todos quantos chegarem até vós? Quem são vocês para não servir aqueles que vão chegando perto de vocês? Temos que servir, porque se Ele, o autor, o continuador da nossa fé, da nossa salvação, serviu, quem somos nós? Concluindo, queridos, no verso 16 e verso 17, na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Queridos, nós estamos aqui para servir. Nós estamos aqui para poder servir a Deus em primeiro lugar, e depois a quem está do nosso lado. Nós somos chamados para servir. E se você não compreende esta palavra, clame a Deus para você compreender, porque por esta palavra passa toda a sua vida cristã aqui nessa terra. Se você não compreende o que é servir, você não compreende o que era o cristianismo. Você não compreende, porque através do serviço você demonstra o amor, o cumprimento da palavra. E se você não faz isso, alguma coisa está faltando. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. E quero convidar você a refletir neste momento. Tenho eu servido? Tenho eu estado pronto para servir?